Tudo bom, pessoal? Bem-vindos a mais uma aula de inteligência artificial na educação. Hoje a gente vai falar um tópico muito interessante dentro do contexto de inteligência artificial, que é a mineração de dados educacionais. Ou seja, como é que a gente consegue pegar um conjunto de dados e transformar esses conjuntos de dados em conhecimento que vai te ajudar a resolver alguns problemas que existem em sala de aula. Para exemplificar, vamos pensar no seguinte problema. Imagine a situação onde temos um professor, vamos chamá-lo de João Paulo. É um professor de matemática que salvou numa planilha, ao longo do ano, as frequências dos alunos nas atividades de matemática e as notas finais dos alunos. E aí a pergunta que fica é: será que o João ele consegue fazer alguma relação entre a frequência dos alunos participando no curso com as suas notas finais? Será que os alunos que têm mais presença nas aulas, eles vão ter as melhores notas? Será que isso sempre é verdade? Será que existe alguma porcentagem? Como é que a gente consegue fazer isso? A mineração de dados educacionais, ela pode ajudar o João Paulo. Com o uso da mineração de dados, o João Paulo pode conseguir associar a quantidade de presenças com as notas dos alunos, sem precisar ficar fazendo cálculos mentais, não precisar fazer coisas em planilhas, não precisar fazer outras atividades. Ou seja, só com um conjunto de dados a gente consegue utilizar algumas ferramentas de mineração de dados educacionais para fazer alguns tipos de inferências, relações e assim por diante. Ou seja, é possível descobrir conhecimentos que sejam interessantes para que o João Paulo se aproprie de informações que auxiliem ele na sua prática didática. E agora, vamos pensar o seguinte: será que você consegue pensar em algum problema onde a mineração de dados vai poder te ajudar? Que tipo de dados são interessantes para você coletar dos seus alunos para identificar alguma potencialidade ou possibilidade de melhorar as suas práticas pedagógicas, as suas atividades didáticas, os exercícios que são passados ou informações que sejam relevantes à vida do aluno, à vida dos pais, à vida administrativa, que sejam relevantes para que a gente consiga oferecer um melhor ambiente de aprendizagem para o aluno? Que tipo de dados será que é interessante? Vamos pensar um pouquinho e aí depois a gente discute mais sobre como é que a gente consegue ajudar o João Paulo de maneira um pouquinho mais concreta. Apesar de parecer um pouquinho complexo à primeira vista, ou seja, o que é mineração de dados, como é que a gente vai usar, que tipo de dado a gente vai encontrar, na verdade, o uso das técnicas de mineração de dados é razoavelmente simples. Para explicar um pouquinho mais sobre mineração de dados e como é que ela funciona, podemos destacar 3 regras principais: a regra de associação, a regra de classificação e a regra de agrupamento. Essas 3 técnicas, ou essas 3 regras, a gente vai estar usando ao longo dessa disciplina. Então, o que elas fazem, né? Vamos ver uns exemplos bem rapidinhos para a gente só ter uma noção das ideias relacionadas a essas 3 regras. Vamos pensar em associação, né? O que a gente quer em associação é associar, por exemplo, no caso do João, a quantidade de presença nas aulas com as notas obtidas nas avaliações. Ou seja, a gente está fazendo associação entre 2 dados. A gente pode pensar em classificação. Como é que a gente consegue classificar os estudantes de acordo com as suas notas? Por exemplo, pode ser a nota da avaliação que o João Paulo deu, pode ser a avaliação da Prova Brasil, por exemplo, do Enem, e assim por diante. Como é que a gente consegue classificar os alunos de acordo com essas notas? E uma outra pergunta que a gente pode fazer, pensando em agora agrupamento, é
Como é que a gente consegue agrupar esses alunos de acordo com a idade, por exemplo? Então, a gente consegue fazer várias dessas associações, dessas classificações, desses agrupamentos, de forma que a gente consiga obter informações que sejam relevantes e importantes para a gente tomar decisão, fazer uma tomada de decisão pedagógica baseada em evidência. Então, nas próximas aulas, a gente vai tentar aprender um pouquinho mais sobre cada uma dessas regras.